O anime se inicia na Academia Saiko, um colégio onde estudantes talentosos aprimoram suas habilidades. A escola é dividida em arte de alta performance, esporte e turma avançada. A educação oferecida não é nada menos do que a melhor. Nosso protagonista acabou de ser transferido para o colégio de elite, mas já tava levando um couro. O cara chama ele de fracassado patético e o nome do protagonista é Yu Ayase, filho de Subaru Ayase, uma atriz mundialmente conhecida e incrivelmente talentosa. É dito que nosso garoto também foi péssimo na prova da turma avançada. Entretanto, a plateia quer ver como ele vai conseguir superar. Dizem que os gênios escondem seus verdadeiros talentos. Nosso garoto apresenta sua mãe, Subaru Ayase, uma atriz de primeira linha e com uma beleza sem igual. Inclusive, ela mesma fazia cenas perigosas porque dublê é pra Nutella. Sua mãe era tão genial que se formou como a melhor aluna em uma universidade famosa no exterior. O cara lhe pergunta o que é que o Yu vai fazer. As R$3 do colégio querem saber quais são suas verdadeiras habilidades. Entretanto, nosso guri nunca praticou esporte de combate na sua vida. Mas esse trouxa não para de chamar ele pra lutar. Ele grita que não é igual sua mãe e partiu pra cima. Se fosse um shonen, ele teria despertado um poder absurdo. Mas a realidade é muito diferente. Uma formiga bate mais forte do que esse moleque. Tomou no queixo, saiu voando. Realmente o moleque é um fracassado sem habilidade. Os figurantes começaram a pensar que a ideia dele ser o filho da Ayase é um absurdo. Esses trouxas criaram expectativas sem fundamento só pra depois ficarem decepcionados. Entretanto, depois de 17 anos ouvindo a mesma coisa, ele acabou se acostumando. Mas é aquele ditado que diz: quanto mais medíocre tu é, mais obcecado por talento você fica. Ele pode ser um fracassado, mas o moleque tem a beleza da mãe. Ele fala que sabe que não tem talento, mas de qualquer forma ele vai embora. O Armin ali aparece e fala que vai dar ruim. As R$3 tem expectativas naquele moleque. O cara segurou ele pelo ombro e disse que vai treiná-lo até que ele mostre talento. Entretanto, ele tomou um chute no meio da nuca e caiu todo frouxo no chão. Ela manda que ele não ficasse assediando os novatos. Outras duas apareceram perguntando se ele realmente era filho de uma atriz, Kazuki, do programa Arte Performáticas, a estrela da campanha de teatro mundialmente famosa. A outra é Miwa, do programa Avançado, a campeã mais nova do show e a maior promessa do esporte. E por último, e não menos importante, Niko-san, do programa esportivo, campeã invicta das artes marciais. Essas são as R$3 e as melhores alunas de cada programa do colégio. Tempo depois, a Kazuki ficou sabendo que ele foi péssimo em todas as provas, um completo fracassado, medíocre sem talento, e infelizmente não tem lugar pra ele nesse colégio. Mas ele fala que tá tudo bem, afinal ele já tinha decidido que iria entrar pro programa de educação geral. Entretanto, elas não sabem se tem isso no colégio, mas como elas disseram antes, ele não é bem-vindo ali, então ele foi embora. Mas a Niko-san mandou que ele limpasse o dojo como um fracassado que ele é. Enquanto elas iam embora, a galera ficava falando que o filho da Subaru Ayase era só um medíocre. A tarde então caiu e a galera foi treinar no dojo e rapaz, o lugar tava impecável. O garoto pode ser um fracassado, mas ele manda bem na faxina. Quando ele era pequeno, queria que as pessoas elogiassem ele como elogiava sua mãe. Então ele estudou pra conseguir interpretar um papel igual a ela. Mas foi aí que ele percebeu que sua mãe era um prodígio e ele um medíocre. Ele tentou futebol, violino e computação, mas o moleque era horrível em tudo que ele tentava fazer. Por causa disso, ele acabou se afastando da sua mãe, mesmo ela sendo sua única família. Durante todo esse tempo, ele não havia percebido. Naquela época, ela vivia assistindo uma série em família que ela havia participado, na qual ela fazia o papel de mãe, algo bem discreto comparado à sua fama. Naquele dia, ele teve uma conversa de verdade com sua mãe depois de muito tempo. Foi aí que ele percebeu que sua mãe sempre quis uma família como aquela da série. Antes dela morrer, deixou escrito: querido Yu, desejo que você tenha uma família feliz. Com amor, mamãe. Uma família feliz? Ele não sabe como isso funciona, mas vai fazer o seu melhor. Então ele finalmente chegou na casa que ele vai morar, que é enorme. Não havia ninguém, então ele foi entrando. Ele ficou surpreso com a altura do teto daquele lugar e se pergunta quem realmente é o Nikadomo. Entretanto, havia gente na casa e pensou que ele fosse um ladrão. Ela deu uma bicuda, só não matou ele porque o moleque acabou tropeçando e caindo. Ele fala que não é ladrão e ela pergunta o que diabos o novato do colégio estava fazendo na sua casa. Era Niko-san, uma das R$3 que acabou tropeçando e deu de cara no chão molhado. O moleque aqui deu uma descanou e disse que até os gênios ficam de joelhos. Ele pegou a toalha e começou a secar o cabelo dela. Afinal, se prevenir de resfriado também faz parte das artes marciais. Entretanto, ela saiu correndo quando as outras duas chegaram. Quando elas viram nosso guri, se perguntaram o que ele estava fazendo na casa dela. A Niko-san disse que ele invadiu. Entretanto, ele recebeu uma ligação do Mikadomo perguntando se ele havia encontrado sua casa. É dito que sua falecida mãe, Subaru Ayase, era sua amiga e benfeitora. E por isso ele vai cuidar do nosso guri para que os talentos dela continuem vivos nele. Aliás, ele fala que também tem 3 filhas. A mais velha, Kazuki, Niko-san, a do meio, e a caçula, Miwa. Agora que nosso guri sabe disso, deve tratá-las muito bem. Essa é a história de como um garoto medíocre se tornou parte da família de 3 talentosas irmãs Mikadomo. Entretanto, no momento aqui parece um pesadelo. A Niko-san fala que já que foi uma decisão de seu pai, elas não podem simplesmente expulsar o garoto. A Kazuki não consegue acreditar que ele aceitou um fracassado como ele. E a Miwa não vai cuidar de gente burra. Nosso garoto não abaixou a bola não. Afinal, essa é a chance perfeita dele se tornar uma família. Ele se apresenta como Yu Ayase e vai morar ali a partir de agora e espera se dar bem com todas. Ele ia andando quando pisou na calcinha da Kazuki
Kazuki que tava jogada no meio da casa. Foi aí que ele reparou que a casa era um completo lixão. As garotas ficaram tudo suando frio. Rapaz, tinha uma catinga de podre vindo da louça acumulada há mais de um mês. A Nico-san fala que era a vez da Kazuki limpar. Entretanto, ela fala que não teve tempo. O Yu pelo menos vai catar os pratos quebrados e úmidos que por algum motivo estavam jogados ali no chão. Quando na verdade foi a Kazuki que tentou lavar, mas acabou desistindo no meio do caminho. O Yu então pergunta quem é que lava a roupa e ela fala que é a Miwa. Entretanto, tem tanta roupa que ela não sabe como lavar direito. Mas com certeza é muito mais fácil do que lembrar das regras do Shoji. Já que ele quer bancar o esperto, ela manda que nosso guri lave as roupas. Ele fala que vai fazer isso só pra não desperdiçar as anotações que ela fez na mão. Enquanto a Nico vai ficar encarregada pela faxina. Mas ela fala que ele já deve estar se achando maioral por estar expondo as suas falhas. Sendo que ele tirou 45 na prova de aptidão. Mas ele fala que na verdade foram 42. Além de ter ficado abaixo na média nas provas da turma avançada. Sem falar na apresentação no teste de arte que foi horrível. Enquanto elas debochavam, ele tava limpando a casa toda. Ainda falou que pode fazer isso quanto elas quiserem. Safado. A Nico-san fala que ele tá agindo de um jeito estranho. A Kazuki notou que ele tem uma aparência bem bonita. Dia seguinte, hoje ele não tem aula, mas não pode relaxar. Ele quer tomar café com elas pra se conhecerem melhor. Entretanto, ele começou a ouvir as explosões vindo lá de baixo. Era a Nico-san fazendo seu aquecimento matinal. Enquanto a Miwa tava perdendo numa disputa contra uma inteligência artificial. Ele pergunta pra Kazuki o que todo mundo tava fazendo. A louca fala que esse é o ritual matinal. Pra ele é como lavar o rosto e escovar os dentes. De qualquer forma, ela pede para que nosso guri cuide da casa enquanto elas estarão fora. A Kazuki tem ensaio de teatro. A Nico-san, treino. E a Miwa, partida de Chong. Ele ao menos pediu para que pudessem tomar café juntos. Mas ela mandou que ele saísse da frente, senão ela iria se atrasar. A Miwa tava mandando para dentro 1 quilo de salgadinho e 2 litros de suco. E logo ela manteve a concentração absoluta no jogo. Sendo assim, ele deixou essas loucas pra lá e foi fazer seu café da manhã. Mas isso fez ele lembrar que era exatamente assim que sua mãe agia. Quando ele fazia o café da manhã, ela saía sem comer. Mas depois fazia um monte de comida somente pra ela. Se ele não conseguia lidar com sua própria família, quem dirá com essas 3? A Nico-san apareceu ali e perguntou de onde veio tanta comida. Ele fala que fez usando os ingredientes que estavam quase apodrecendo. Ela tava babando e ele perguntou se ela queria um pouquinho. Entretanto, ela fala que não vai começar a refeição horrível e desequilibrada. Tem carboidrato e gordura demais. Tem pouca vitamina B1 e precisa de mais 20 gramas de carne ou peixe. Ele pergunta se ela sempre conta os nutrientes quando vai comer e ela fala que sim. Afinal, você é o que você come. Foi aí que ele lembrou que sua mãe também fazia dieta pra conseguir certos papéis. A Kazuki faz isso pra ser estrela principal da trupe. A Miwa devora doce pra alimentar seu cérebro. Prodígios pode ser tão egocêntricos ao ponto de não enxergar mais nada. Ele se pergunta quando foi que ele começou a ter medo da sua mãe. Ele parou de falar com ela porque não conseguia entender o que passava na cabeça dela. Os 3 saíram correndo pois estavam atrasados para seus afazeres. Entretanto, na saída, Yu bateu a porta com força e perguntou se ela não estava esquecendo de nada. Elas procuraram e falaram que não e ele estava metendo louco. Foi aí que ele mandou que elas tivessem um bom dia. Elas foram embora tentando disfarçar, mas não conseguiram. No fundo, elas gostaram bastante. Enquanto nosso guri recebeu uma ligação do Nika Dono. Resumidamente, ele fala que não vai demorar até que suas filhas enfrentem seus próprios obstáculos. Basicamente, o destino de todo prodígio. Ele fala que quer que o Yu seja a mão amiga das suas filhas. Se ele ajudar ela a superar seus obstáculos, provavelmente irão se abrir pra ele. Mas ele se pergunta como é que vai ajudar, sendo ele um medíocre. Episódio passado, vimos que nosso garoto vai ter que cuidar daquelas 3 loucas sozinho. Pra começar, a Kuzuki tá enfrentando uma audição muito difícil. A Nico tentando novamente conquistar o título nacional de Karatê. E a Miwa uma partida decisiva de Chong logo em breve. Mas nosso garoto vai enfrentar tudo isso com elas. E assim vai criar a oportunidade perfeita pra se aproximarem. O Yu fala que vai dar o seu melhor, mas será que elas realmente precisam da ajuda dele? É dito que ele é a média em tudo que faz, ou até pior. Literalmente um garoto comum que não sabe que vai conseguir ajudar essas 3 garotas no auge do seu desempenho. Parece que elas se esforçam até no fim de semana. E eu aqui com preguiça de fazer 2 roteiros em um dia. Ele se pergunta o que vai acontecer caso elas acabem falhando por conta da sua ajuda. Ele ainda nem começou, mas já tá imaginando o julgamento que vai cair pra cima dele. Provavelmente ele só vai fazer aquilo que está dentro do seu alcance. Mas antes é preciso que ele se conheça melhor. E pra isso é necessário fazer uma refeição em família. Naquela tarde, a Nico foi a primeira a voltar pra casa. Ela acabou soltando um berro porque esqueceu que tava morando com o Yu. Enquanto ele tava muito cheio de fazer a janta. Ela já ficou toda coradinha. Ele pergunta se ela vai querer experimentar um pouquinho. Ela ficou meio bobinha, mas logo perguntou se ele tava tentando comprar ela com comida. É uma pena, mas ela comprou sua própria comida e não vai comer essa gororoba que ele fez. Depois disso, ela foi tomar um banho. Secou o cabelo, passou um creme no rosto. E rapaz, o Yu tava tentando botar fogo na casa. Parece que ele levou a sério o papo da gororoba, porque o moleque tá com 30 livros de culinária na mesa. A Miu apareceu e ele falou que tava preparando jantar pra todo mundo. Ela pergunta qual é o problema desse trouxa, enquanto a Nico tá chamando ele de patético, que tá querendo chamar atenção.
atenção. No passado, a refeição era preparada por um chefe renomado, mas as três se recusavam a comer. A Nico fala que ela controla tudo que entra no seu corpo. Alimento com proteína magra, cálcio, vitamina C e minerais. Entretanto, ela não consegue esconder a vontade de comer a comida do Yu. Ela desceu de fininho só pra dar uma olhadinha, mas ficou surpreso com a refeição equilibrada que foi feita para atletas. Contém 32,4 gramas de proteína, 72 miligramas de vitamina C e 250 miligramas de cálcio. O moleque caiu duro no chão. Ele fala que adaptou a receita feita por um nutricionista e adaptou perfeitamente pra Nico. Ele fez tudo isso só pra mim. Ah, não é você que decide isso. Ela fala que vai dar uma mordidinha só pra não ser ignorante. Ela mordeu ali e falou que não é ruim, dá pra comer. A Mia tava de longe babando na escadaria. Do nada, esse maluco apareceu. DH 660 miligramas. Ele venceu e ela sentou pra comer. A Nico pensa que ele fez uma refeição especialmente pra Miwa. Ela fala que já fez muito tempo desde a última vez que viu a Nico sentada na mesa. Agora que ela tá ali olhando, parece que ela engordou um pouquinho. A Nico fala que ela também engordou, mas ela fala que tá tudo bem, pois seu cérebro consome todas as calorias. A Kuzuki chegou e perguntou o que tava acontecendo ali. Ela ficou surpresa com as duas sentadas na mesa comendo uma refeição. Arroz integral com risoto, vegetais amarelos e verdes. Vitamina A, B2 estimula as células para manter sua pele saudável. Toda essa refeição foi pensada somente na sua beleza, esse maluco fala. Ela fala que ele é esperto, conquistou as trouxas com comida. A Nico fala que ele não fez nada de errado. A Kazuki então fala que a cena é reconfortante. Uma família normal fazendo a refeição normal. Entretanto, isso não é pra ela. Nem essa mesa, muito menos essa comida feita por um Zé Ninguém. A Nico ficou com pena e se ofereceu pra comer a refeição dela. Entretanto, Ciro ultrapassou seu limite de carboidrato em 48,5 gramas. Se você ceder às emoções e comer com raiva, vai acabar engordando. A outra tá se perguntando se ele quer ou não quer que elas comam a porra da comida. Mas ele fala que tá tudo bem, pois vai começar a monitorar tudo que entra no corpo da Nico-san sem piadinha nos comentários. Eu acho que ela entendeu errado porque ela ficou toda vermelha. Depois disso, se passaram 3 dias e nada funcionou. Pra ele, tá sendo muito difícil se aproximar da Kazuki. Do jeito que tá, ele não vai conseguir conhecer, imagina ajudar. Nesse caso, ele vai ter que tomar uma iniciativa letal. Enquanto isso, a Kazuki tava rodeada de mulher bonita e eu era assim no colégio. Eu não podia chegar que as garotas corriam tudo pra cima do armário. Essa mulher é extremamente popular e também a melhor aluna de artes cênicas. O Yu apareceu chamando por ela, enquanto a garotada tava falando que ele era aquele moleque sem talento nenhum. Ela manda que ele não se aproxime dela, pois vai acabar apagando seu brilho. Mas ele fala que isso é muita maldade. Ele passou a noite inteira tentando fazer ela ceder às suas investidas. Ela ficou toda vermelha e as pessoas começaram a entender errado. Ele vai ver só quando chegar em casa. Mas ela não percebeu que acabou deixando escapar que eles estão morando junto. O Yu meteu foi o pé, foi pedir ajuda pra Nico-san. Mas só de lembrar que ele havia dito que iria monitorar tudo que entrasse no corpo dela, ela ficou pistola de raiva. Já tá agindo como se tivesse vencido, miserável. Ela botou ele pra correr só com a pressão da sua áurea. Agora ele vai buscar ajuda com a Miwa. É a última opção. Na sala ela tava jogando aquele joguinho lá que eu esqueci o nome, mas parece dama. As garotas ali da frente tava com dificuldade em encontrar a resposta de uma questão, mas a Miwa deu a resposta fácil. É tipo 1 mais 2 ser 4. Entretanto, elas ficaram tão sem jeito que foram embora da sala. A Miwa é realmente muito inteligente, não é à toa que chamam ela de princesa. Entretanto, o Yu percebeu que ela estava isolada no canto da sala. Então ele resolveu chamar ela pro almoço. Entretanto, ela recusou e saiu andando. Na verdade, ela não queria que ele tivesse visto ela daquela maneira. Mas nosso garoto, insistente, saiu correndo atrás dela. Eles correram pelo colégio todo. Mas o Yu notou que ela tava correndo no mesmo ritmo que ele. Tempo depois, os dois caíram mortos de cansaço. O Yu fala que ela não é muito boa em esporte e ele também não fica muito diferente não. Ele também percebeu que ela é do tipo quieta na sala. Mas na verdade, ela só não consegue acompanhar o nível das suas colegas. Ela não vê sentido nas conversas sem graça de adolescente e na verdade ela nem quer entender. Ela é uma das 3 reais, muito diferente das outras estudantes. O Yu fala que consegue entender ela. Isso porque ele também é um real. Realmente fraco, realmente baixo, realmente inútil. Além disso, a aparência dele que ele herdou da sua mãe é uma propaganda enganosa. Ser diferente pode doer, mas às vezes também é aquilo que torna você único. Unicamente trouxa. Ele não tá muito longe, mas também não tá muito perto. Na verdade, eu já nem sei o que esse moleque tá falando. A Miwa manda que ele não tente dar lição de moral sem saber o que ele tá falando. Mas no fundo, ela gostou e chamou até ele de idiota. Tempo depois, ele disse que tava querendo conquistar a Kazuki, mas ele não sabe por onde começar. A Miwa fala que quando ela tinha apenas 3 anos, pediu em segredo pra sua mãe preparar uma comida somente pra ela. O Yu não consegue parar de tremer. Como é que funciona o cérebro dessa menina, rapaz? Mas graças a isso, ele conseguiu encontrar uma direção. Provavelmente a Kazuki queria comer algo preparado pela sua mãe, mas ele não sabe o que foi que ela preparou, né? Então não vale de nada. A Kazuki apareceu ali, acabada, literalmente, acabou desbanhando de febre. Tempo depois, ela só fala que tava um pouco cansada, mas a Miwa colocou a mão ali na testa
dela e queimou a mão da menina. É lógico que o nosso garoto fez um mingauzinho só pra ela se alimentar. Entretanto, ela colocou todo mundo pra fora, enquanto ficou se perguntando por que ela não consegue se manter saudável. Mas ela sabe que fica doente facilmente. Além do mais, ela tá com o papel principal. Então os ensaios são bem puxados. O Yu fala que tá tudo bem. Ela só precisa manter o corpo quente, aquecido, comer bastante e descansar. Entretanto, ela não tava tocando na comida que ele fez. Então ele foi lá e chutou a porta. Mas ela mandou que ele parasse de incomodar. Entretanto, ela caiu em cima do nosso garoto. Mas esse moleque aí não tem força nem pra segurar ela. Ele fala que desse jeito ela vai acabar perdendo muitos ensaios. Sendo assim, ele sugeriu que seja o seu parceiro de ensaio até que ela melhore. Afinal, ele é o filho da atriz Subaru Ayase. E ele estreou apenas com 2 anos, enquanto a Kazuki foi com 6. Ela vai ser o príncipe enquanto ele vai interpretar a princesa. Entretanto, nas 2 primeiras palavras, ele já foi expulso do quarto. O moleque é um fracasso total. Ele estreou com 2 anos, mas falhou em tudo que foi coisa. A Kazuki fala que ele é o tipo que vive da fama dos pais. Nunca soube o que é fazer esforço de verdade, por isso é chamado de fracassado. No dia seguinte, ele tentou de novo, no outro também, no outro também. Mas o moleque não melhora em absolutamente nada. A Kazuki fala que ele não tem ideia do que é necessário pra ser um profissional. Todo mundo espera que ela brilhe. O fracasso não é uma opção. Ela foi até a sala e notou que nosso garoto estava assistindo um filme ou uma peça que ela havia participado. Depois de passar o dia inteiro no colégio, pela tarde ter feito todas as tarefas de casa, ele ainda teve tempo pela noite pra fazer aquilo. Bom, tem gente que não melhora nem com todo o esforço do mundo. Dia seguinte, o moleque continuava horrível, mas hoje ela decidiu dar continuidade, né? Tocou no coração da mulher. E parece que fez efeito, porque pela primeira vez o moleque conseguiu expressar sentimentos em uma palavra. Nosso garoto até chorou. 14 anos fracassando e ele finalmente conseguiu atuar com sentimentos. Até nossa garota ficou contente, mas ela espera voltar logo a atuar, porque com essa ideia não tá dando mais não, viu? É só regresso. Entretanto, ela pediu um favor, cheia de vergonha. Ela vai comer sua comida, mas com uma condição: que ele não coloque cenoura, pimentão, cogumelo, berinjela ou melão de São Caetano. Esse tempo todo ela só não tava querendo assumir que é fresca pra comer comida. Parece até uma criança birrenta. O episódio seguinte se inicia com as garotas incrédulas, porque a Kazuki tava fazendo uma refeição de verdade. Ela fala que não tem problema, desde que não tenha cenoura. Mas nosso garoto fala que colocou cenoura raladinha, ela ficou toda vermelhinha. No fim, ele não imaginou que seria tão difícil alimentar esses gatos selvagens. Verdadeiramente, essas garotas dão muito trabalho. Tempo depois, elas estavam falando que ele não vai precisar fazer o jantar hoje à noite. A Nico vai ficar treinando até tarde por conta do torneio. A Miwa também tá suave, enquanto a Kazuki vai comer no set por um tempo. Sendo assim, elas foram embora e o Yu ficou sozinho novamente. Entretanto, ele fala que já tá acostumado com isso. Muitas vezes sua mãe ficava fora de casa por um mês inteiro por conta do trabalho, mas foi por esse motivo que eles acabaram se afastando. Aquelas 3 são naturalmente talentosas, assim como sua mãe, enquanto ele é naturalmente um zero à esquerda e inútil em tudo que faz. Mas a pergunta que fica é: o que é uma família pra ele? Aí ele lembrou que sua mãe havia feito uma série em família e ele decidiu dar uma olhada novamente. Na série não tem drama nem nada do tipo, é apenas uma família normal, vivendo uma vida normal em uma casa normal. Entretanto, estão sempre sorrindo e esse é o tipo de família que ele quer. A noite caiu, ele já havia visto a série inteira, não tem o que fazer. A mãe dele tá fazendo um papel de esposa e iria se casar, mas isso é meio desconfortável pra ele, chega a ser estranho. Ela deseja que ele tenha uma família feliz, mas na vida real é totalmente diferente da série de TV. As garotas Trovão finalmente haviam voltado pra casa, mas encontraram nosso garoto chorando. A Nico pergunta do porquê diabo ele tá chorando. Ele pediu desculpas, é porque estava assistindo um programa de TV. Diante daquela situação, a Kazuki supõe que ele esteja sentindo falta da sua mãe. Então ela fala que sabe que ele tá sozinho, sem família e sem nada, mas ele não precisa ficar cozinhando e fazendo as tarefas de casa apenas pra conseguir conquistar elas. A Nico também fala que ele pode relaxar um pouco, afinal ele apenas tá naquela casa de favor. Entretanto, ele fala que não é bem assim não. Ele sempre fugiu da sua mãe, isso porque ela sempre foi muito talentosa, enquanto ele é completamente diferente. Mas ele percebeu tarde demais que eles não eram tão diferentes assim. Mas dessa vez ele quer se conectar de verdade, criar um laço com elas e formar uma família feliz. Mas elas não gostaram muito desse negócio de criar uma família não. A Nico pensa que famílias são muito superestimadas. Entretanto, chegou uma parte na série que o cara pediu pra se casar e fazer uma família. Na hora elas pensaram que o nosso guri queria se casar com todas elas, o garanhão. A Kazuki tá se perguntando porque ela tá se imaginando vestida de noiva, sendo que casar com um fracassado feito ele não é uma opção. Enquanto a Nico tá pensando porque se deixaria esse inútil abalar ela. A Mia fala que tudo é culpa daquela série de TV. O Yu já decidiu o que ele quer e chamou pela Nico, que pensou que ele queria ficar com ela, mas ele só quer que eles troquem as informações de aniversário. Isso porque ambos estão no 2º ano do ensino médio, mas ele não sabe se ela é sua irmã mais nova ou sua irmã mais velha. Ele quer saber quando ela nasceu, ele fala que nasceu em dezembro. Entretanto, elas mandou que ele calasse a boca, pois nunca vai ser mais do que um parasita. Elas foram embora e ele ficou ali com a cara de trouxa. Tempo depois, no banho, a
Nico tava chamando ele de imbecil. Ela sabia que ele era meio bobo, mas ainda assim ele é um adolescente morando com 3 garotas. De repente, ele escutou aquele trouxa gritando e foi correndo pra ver o que havia acontecido. Mas ele só fala que esqueceu de comprar o pão pro café da manhã. Mas ela manda que ele não fique chorando por qualquer besteirinha que ele faz. Mas ele fala que isso é muito importante. Entretanto, ele percebeu que ela tava só de toalha. E falou que desse jeito ela vai pegar um resfriado. Ela saiu correndo, mas acabou trombando com a Mila, que notou que ela tava muito vermelhinha. Ela fala que é porque estava tomando um banho quente. Mas ela só ficou lá por 5 minutos, a Mila fala. Além disso, ela agiu normalmente quando o Will viu ela, né, meio peladona. Então não tem motivos pra ela ficar envergonhada nessas alturas. A não ser... Mas a Nicole fala que ela já tá pensando demais. Além disso, naquele dia ela não tava peladona. O Will apareceu ali com a roupa drobadinha pra Mila. Entretanto, ela acabou pegando na mão dele e ficou toda sem graça. Deixou até as roupas cair e mandou que ele dobrasse tudo de novo. Enquanto ela ficou se perguntando o que acabou de acontecer ali. A Nicole fala que agora ela também ficou meio corada. Mas ela fala que seu rosto sempre foi assim, não é o que ela tá pensando. A Nicole pergunta se é verdade ou ela também tem alguma quedinha por... Mas antes de terminar, a Mila pergunta como assim você também. Ela fala que a língua acabou escapando e não queria dizer isso. O que significa que o que ela deixou escapar é verdade. A Nicole manda que ela vá se ferrar com esse cérebro gigante. A Kazuki apareceu ali também. Nosso guri pediu ajuda dela pra colocar a panela no armário porque era muito baixinho. Ela fala que hoje tá de bom humor, então vai fazer isso pra ele. Ele agradeceu e ela ficou toda coradinha também. As duas estavam encarando ela de fundo, do nada as três começaram a brigar. O Will pergunta o que é que elas estão fazendo. Elas são irmãs e deveriam se dar bem. Após, pela cara que elas fizeram, quem iria apanhar agora era ele. Entretanto, a casa já havia virado um lixão. O Will pensa que a vida real nunca vai ser igual à televisão. Mas na primeira vez que eles comeram junto, foi bastante divertido. Ele espera poder passar mais tempo com essas três malucas, embora ele vá precisar desse tempo pra lidar com as maluquices dessas três. Na mesa, ele notou que havia uma foto das três irmãs quando criança. Ele achou elas adoráveis e fofas, o sorriso de anjo. Então, como elas ficaram desse jeito? Mesmo assim, é bom saber que elas tiveram a infância. Mas ele ficou se perguntando onde foi que elas tiraram aquela foto. Ou quem foi que esqueceu aquela foto ali embaixo. Ele perguntou para as três, mas nenhuma disse que sabia sobre a foto. O que significa que uma delas tá mentindo. Talvez uma delas queria voltar para aquele tempo e por isso guardou a foto com muito carinho. Ele fala que até agora apenas se preocupou com a maneira de se aproximar delas. Mas a parte de ser família, pensando no que elas também querem fazer. Entretanto, no dia seguinte, a Kazuki disse que iria viajar para uma apresentação. A Nico tem um torneio e a Mio tem as preliminares. Ou seja, nosso guri vai ser responsável por cuidar da casa. Mas no colégio ele só consegue pensar que cada um vai pro seu lado. Mas olhando o destino da Miwa, ele notou que ficava na região de Toroko. Na mesma região da apresentação da Kazuki e do torneio da Nico. A noite caiu, ele preparou um leitinho quente para ajudar na noite de sono. A Nico e a Miwa acabaram esquecendo de reservar um hotel. Mas o Yu fala que tudo bem, pois ele havia reservado um quarto para todo mundo. Ele deu o mapa do hotel junto com os dados de contato. São hotéis bem avaliados, então elas devem gostar. Mas a Miwa fala que não sabe que vai gostar não. Como é que ela vai sobreviver 2 dias comendo comida horrível de hotel? O Yu pergunta se ela tá querendo dizer que vai sentir falta da comida caseira dele. Ela ficou toda vermelha enquanto as outras duas quase soltaram a mesma coisa. Dia seguinte, a Miwa tava na sua partida preliminar. A garota tava tensa em fazer sua jogada e assim que ela fez, a Miwa contra-atacou sem hesitar. Além disso, ela antecipou todos os movimentos do seu adversário. A tarde caiu e, como esperado, ela venceu a partida. A moça ali deu os parabéns pela vitória e disse que já sabe quem vai ser o seu próximo adversário. É dito que ela é uma mestra de 4º grau e vai ser um desafio até mesmo pra ela. Indo pra casa, a Miwa fala que vai treinar com aquele IA quando chegar no hotel. Foi aí que ela notou que aquele lugar era o mesmo da foto. Isso faz ela lembrar do passado, mas não é que importe pra ela. Chegando no hotel, ela procurou pela recepção e notou que a Kazuki tava ali também. E se não fosse o suficiente, a Nico também tava hospedada ali. E como se já não fosse realmente o suficiente, nosso garoto também tava hospedado no hotel. Francamente, ele pergunta como as três irmãs não sabem pra onde as outras estão indo. Já que elas não têm tempo o suficiente pra conversar, ele arrumou esse tempo. Basicamente, ele reservou o mesmo quarto pra todas elas. A Kazuki pergunta se isso é algum tipo de pegadinha, mas ele manda que elas fiquem felizes. Afinal, ele não acha que seja mera coincidência elas terem ficado na mesma região. Esse é o momento perfeito delas saírem da rotina e dividirem um quarto feito irmãs. Mas a Mio só tá querendo saber o que diabo ele tá fazendo ali. Ele fala que tá ali como guia do festival. Isso porque hoje à noite vai ter um festival ali perto. E logicamente, como todo mundo tá ali, eles deveriam ir se divertir um pouco. Esse é o mesmo festival que por acaso apareceu naquela foto. Mas elas falam que não tem tempo pra essa porcaria. Mas ele já imaginou que elas diriam isso. O festival tem um santuário famoso dedicado à sorte dos competidores. Mas a Nico fala que somente competidores inseguros, feito ele, que precisa de sorte pra vencer. Você faz sua própria sorte, treinando até cair. E esse é o único caminho, ela fala. Entretanto, ele já tinha uma carta na manga, o safado. Atrizes que foram pra Hollywood e até mesmo mestres lendários de Chong vão pra esse
santuário. Tem aqueles que acreditam somente na disciplina, mas também tem aqueles que ganham com a confiança pela fé. Sem falar nos vários tipos de comida deliciosas que vai ter no festival. A Kazuki fala que vai ter muito tempo livre, então ela vai. Isso também vai ajudar a movimentar suas redes sociais. Sendo assim, elas foram até uma casa de aluguel de kimono. A dona ali notou que elas são as irmãs Mikadono. Tirando as roupas das irmãs mais novas, todas elas são muito lindas. A Kazuki escolheu um kimono preto mostrando seu pescoço de coqueiro de 1 quilômetro. Sem falar nos detalhes da sua curvatura. A Miu escolheu um padrão de gatinhos retrô e moderno. Sem falar que combinou perfeitamente com sua personalidade sorrateira feito um gato. Agora a Nico-san, uai. O Yu pergunta se ela não gosta de kimonos. Ela fala que não e pediu para que ele deixasse ela em paz. Afinal, ela ficaria muito estranha de todo jeito. Mas a dona da loja discorda completamente. Ela escolheu um kimono padrão jeans ousado e marcante. No passado, a Nico queria usar um vestidinho florido. Entretanto, seu pai disse que ela deveria usar aquela calça, afinal ela é meio molecona. E a Kazuki pergunta se aquele kimono que ele tava na mão era pra Nico. Tecido rosa e com flores é fofo demais e muito feminino pra ela. Mas ele acha que combina perfeitamente com alguém fofo e baixinha feito a Nico. Ela ficou toda decoradinha e nosso garoto pediu pra que ela escolhesse qual ele ia usar. Tempo depois, ela tava se trocando, entretanto tá demorando demais. Até que finalmente ela saiu e todo mundo ficou de queixo caído com sua beleza excepcional. A mulher tudo de bom, bonita, forte, fofa e baixinha. Quem não queria? Essa daí vai arrasar corações no festival. No episódio seguinte, estamos no Festival Noturno das Cerejeiras. O lugar estava lotado de gente, cheio de comida gostosa. Todavia, Kazuki acabou virando o centro das atenções. Uma multidão de garotas acabou reconhecendo ela. Nosso guri só queria que elas pudessem aproveitar o festival, mas ela já acabou entrando no modo trabalho. Mesmo assim, ela tá sempre mantendo seu personagem principal como atriz. O Yu pensa que ela realmente é uma atriz, então é melhor ele não se meter. Enquanto isso, a Nico e a Miu estavam torando a maçã do amor. Mas pensa que a Kazuki sabe como conquistar o público. Enquanto a coitada da Kazuki tava lá, elas foram pescar peixe. Uma garota ficou com inveja e decidiu ir embora. Entretanto, o karma bateu e a sandália arrebentou. Ela iria dar de cara no chão, mas a Kazuki foi lá e salvou ela como um verdadeiro príncipe. Como isso aconteceu, eu não sei, mas isso daqui é muito mentira. A Kazuki perguntou se ela se machucou e levou ela para um local seguro. Todo mundo ficou impressionado com ela carregando aquela garota como se fosse um verdadeiro príncipe. Enquanto isso, nosso guri tava ali atrás, falando que não dá pra se aproximar por conta dessa multidão. Entretanto, ele notou que a Kazuki tava sorrindo. Tempo depois, a trouxa... a garota que acabou tropeçando, agradeceu. A Kazuki tava indo embora quando ela foi puxada pra dentro de uma moita. Tá aí outro talento do protagonista, sequestrador. Ela ficou meio nervosa, mas nosso guri conseguiu salvar ela daquela multidão de malucas. Ainda falo mais, ele comprou um lanchinho gostoso só pra ela comer. Afinal, ela também deve curtir o festival. Entretanto, ela mandou que ele não pense que vai conquistar ela com comida, mas ele também comprou um protetor de frieira. Ele notou que ela tava andando de ladinho e bem cuidadosa, então ele supôs que seja por conta da chinela. Ela pergunta se ele ficou observando ela esse tempo todo ser nojento, mas como ela tá com vergonha, ele agarrou o pezinho de princesa dela e ela abriu meio metro de boca. De fato, o negócio aqui tava feio. E olha que ela tava carregando alguém nessa situação. Creio que acabei de machucar meu pezinho de 3 metros. Alguém teria um curativo aí que eu possa usar? Ela poderia ter dito isso, ele fala, mas ela chama ele de miserável insignificante e isso aí humilha mais. Ela fala que serve como príncipe e a ideia de ser salvo é completamente insignificante. Mas ele pergunta do porquê deveria se importar com quem deve ser salvo. Afinal, o príncipe tem todo o direito de ser a princesa também. E rapaz, basicamente o que ele quer dizer é que ela pode ser quem ela quiser ser. Ela mostrou o pezinho, mas tá cheia de vergonha. Enquanto isso, a Nico tava tentando pegar um peixe como se estivesse tentando matar um urso. Até que nosso garoto chegou querendo participar também. A Nico pergunta do porquê diabo a Kazuki tá usando uma máscara. Mas isso daí é bem simples, é um disfarce. A disputa vai ser 2x2. Mas antes a Miwa fala que ela deveria usar essa máscara sorridente todo o tempo. Isso porque ela fica toda intimidadora quando tá perto delas. Entretanto, a Kazuki sorriu. A competição tinha acabado de começar, mas elas já estavam brigando. O Yu fala que ela não deveria levar isso a sério. Ele deixou as três sozinhas e saiu pra fazer alguma coisa. Ele foi até um local pra testar sua sorte, que só acontece uma vez por ano. Pra isso, basta atravessar o lago pulando nas folhas de lótus. O prêmio pra quem conseguir chegar até o outro lado será abençoado com uma sorte inigualável. Além de tirar uma foto com o guardião dourado do santuário. Esse daí foi o lugar exato que aquelas três tiraram a foto no passado. Basicamente, nosso garoto quer conseguir chegar até o outro lado pra recriar aquela foto. Olha esse galo, velho. Com isso, elas irão se lembrar o quão próximas eram quando eram crianças. Mas, como é de se imaginar, algumas folhas de lótus afundam com peso. Ou seja, tu tem que achar a folha certa que suporte todo o seu peso. Por exemplo, eu sou peso pena, passava ali de boa. Várias pessoas começaram a cair dentro da água. O velho do santuário fala que o desafio vai continuar difícil como sempre. Isso fez ele lembrar de 10 anos atrás.
Três jovens chegaram até o portão tão limpas quanto começaram. Na primeira tentativa do Yu, ele afundou igual uma pedra. Na segunda também, e em todas as outras. O pessoal começou a falar que ele estragou seu rostinho bonito. Ele ficou tão sujo que vai escorregar e cair, mesmo escolhendo o caminho certo. Entretanto, ele levantou e tentou novamente. E fez isso por várias horas seguidas, até que começou a chover. O velho do santuário disse que iria encerrar por hoje. Afinal, aquilo não vale todo o esforço. O velho vai deixar que ele tire a foto. Entretanto, ele não vai desistir. Naquela época, a Miwa com certeza usou sua inteligência para encontrar um caminho certo. A Nico sua força para carregar ela nas costas. E a Kazuko observou as duas e conseguiu passar facilmente. Se elas conseguiu, ele também consegue, ele pensa. Na última tentativa, ele finalmente conseguiu o nosso garoto. Antes de tirar a foto, ele foi chamar as garotas, né? Entretanto, devido ao mau tempo, o festival foi cancelado. Ele se joga no chão e se chama de inútil. Ele forçou que elas viessem e acabou deixando elas sozinhas. E provavelmente voltaram furiosas pro hotel. Tudo que ele queria é que elas se dessem bem. Todavia, ele é um completo estranho que invadiu a casa delas. Mas quando ele abriu os olhos, lá estavam elas. A Miwa pergunta se ele tá doentinho ou algo do tipo. Ele fala que pensou que elas tinham ido embora sem ele. Mas a Kazuki fala que elas não são tão insensíveis a esse ponto. Ele é o guia do festival, então deve cumprir o seu papel e levá-las ao hotel. Ao hotel, que é isso? Infelizmente, elas não conseguiram comprar outro guarda-chuva, então ele vai ter que dividir um com elas. Tempo depois, elas estavam tomando banho nas fontes termais. A Miwa acha estranho todo mundo tomar banho junto, enquanto a Nico tava se lembrando da briga que elas tiveram pra ver quem iria dividir o guarda-chuva com o nosso garoto. No fim, a Nico venceu no pé da papel e tesoura. Todavia, ela achou isso muito estranho. Tudo que ela tava fazendo era andar, mas seu coração tava batendo mais forte. Ela se pergunta se era por conta do kimono. Ela começou a apertar seus melões na frente das malucas, que se perguntaram o que ela tá fazendo. A Kazuki pensou que ela tava querendo se tornar logo uma adulta, mas seus melões não são tão definidos quanto suas abóboras, e os da Miwa são bem mais vantajosos e caídos para baixo. No corredor, Yu tava esperando para desejar uma boa sorte, mas ele tava imundo. Ela se pergunta se ele não vai tomar banho, mas infelizmente ele não tem quarto e acabou esquecendo de reservar um para ele. Não tem mais hotel livre, então ele vai para um cybercafé. Elas pensam que ele é um completo fracassado, o coitado. Ele já tava indo embora quando a Kazuki decidiu convidar ele para dividir o quarto. Esse é o verdadeiro conceito de estratégia, no grego, estratégia. Mas no fim ele se sentiu meio culpado, afinal ele planejou tudo isso para que elas pudessem passar a noite juntos. Dito isso, ele foi pegar um roupão. Entretanto, esse hotel é pequeno demais para 4 pessoas. De qualquer forma, a Kazuki fala que já estava usando todos os roupões possíveis que tem naquele quarto. E infelizmente o coitado não trouxe outra peça de roupa. Mas a Miwa fala que geralmente dá para encontrar roupões extra nos armários. Mas ela ficou toda vermelhinha quando o Yu se aproximou do rosto dela. A Nico também estava procurando, mas ela não conseguiu encontrar nada. Mas isso porque ela é muito baixinha, pois havia outro roupão em cima do guarda-roupa. Ele foi tentar pegar, mas acabou se aproximando demais. Ela ficou toda coradinha. Já Chipo. Ele pediu desculpas e foi tomar banho, garanhão. As três falam que realmente aquele lugar é apertado demais para 4 pessoas. Entretanto, ele fala que era para elas passarem um tempo juntas. Novamente, ele pede desculpa e fala que elas podem ignorar completamente sua presença. Todavia, isso é impossível. A noite caiu e elas não estavam conseguindo dormir. Os batimentos cardíacos estavam acelerados e seu rosto quente. Elas pensam que pode ser ansiedade por conta dos eventos de amanhã. Será? Enquanto isso, Yu estava se lembrando do momento que elas tiraram a foto juntas. Elas estavam muito tensas, então ele mandou que elas sorrissem mais. Entretanto, ele acabou esbarrando em uma árvore e se molhando todo. Isso fez elas darem um sorriso genuíno. Rapidamente, ele aproveitou e tirou a foto. Ele tentou pegar outra foto para comparar, mas ele notou que a dona já havia pegado de volta. Com isso, ele finalmente dormiu e as três ficaram surpresas com a velocidade que ele apagou. Elas aproveitaram para falar um pouco sobre o passado. Afinal, essa foi a primeira vez, depois de muito tempo, que elas vão a um festival. A Kazuki não sabe agora, mas ela lembra que no passado a Nico adorava aquele tipo de roupa. O mesmo vale pra Kazuki. Hoje, pela primeira vez, ela se divertiu de verdade. Quando criança, ela ia direto pra barraca de pesca. A Miwa continua do mesmo jeito, não mudou nada. Ficou todo empolgado, escolhendo seu kimono de gatinho. A Kazuki fala que, pelo menos naquela época, elas podiam visitar as barracas de jogos. A Miwa fala que naquela época ela estava no auge da sua forma física. Mas, na verdade, a Kazuki atirava junto com ela só pra ajudar. Isso porque ela sempre chorava quando não acertava. Mas essa conversa parece totalmente sem sentido. Elas nunca conversam
começaram dessa maneira. Todos os dias cada uma faz suas próprias tarefas. A Nico acha isso um saco, pois elas estavam fazendo exatamente o que ele planejou. Enquanto a Miwa estava comparando a foto do passado com a foto de hoje. Todo aquele planejamento apenas para tirar uma única foto. Ele é realmente um bobalhão, ela fala. A noite termina com elas agradecendo o nosso guri. No dia seguinte, passou na televisão que todas elas tiveram sucesso nas suas competições, mesmo depois de terem se divertido bastante naquela noite. O Yu acha que elas realmente são meninas prodígios. Dito isso, eu shippo ele com a Nico e a Miwa comigo. A outra tem pescoço demais e iria demorar um dia inteiro pra chegar no gogó. Deixa aí nos comentários com quem você me shippa. Cara, que estranho. Desculpa. E rapaz, parece que as três estão se dando muito bem depois daquele festival. A Kazuko tá ajudando a Nico e a Nico a Miwa e nosso garoto tá feliz, é claro. Ele prometeu que iria preparar aquele jantar quando elas voltassem. Ele foi até o mercado e vai preparar um banquete daqueles. Entretanto, ele achou estranho que elas já estavam em casa. Na sala viu um homem sentado no sofá e nosso garoto não sabe quem ele é. Mas logo percebeu que ele é o senhor Mikadomo. Ele não perdeu tempo e agradeceu por ter sido acolhido. O cara fala que foi lamentável o que aconteceu com sua mãe. Mas agora ele não vai precisar ficar preocupado. Isso porque os seus talentos irão continuar vivos enquanto nosso garoto continua crescendo. Mas ele notou que havia alguma coisa de errado. O Mikadomo então decidiu voltar ao assunto com suas filhas. Primeiro ele quer saber sobre o desempenho da Kazuki. Ela fala que os seus shows andam lotados, além da excelente crítica que ela anda recebendo, e amanhã vai ter uma reunião. A Nico, como sempre, venceu um campeonato e tem outro torneio vindo em breve. A Miwa venceu as partidas preliminares e vai avançar o quanto puder na final. Ele simplesmente levantou e foi embora. O coitado do Yu disse que estava prestes a fazer o jantar e perguntou se ele gostaria de se juntar a eles. Ele viu a máscara e o Yu disse que foi do festival que eles participaram nesse final de semana. Ele pergunta quem foi que planejou e o Yu fala que foi ele mesmo. Afinal, aquele era o mesmo festival que elas foram quando eram crianças. Ele pergunta do porquê nosso guri tá tentando atrapalhar a ascensão das suas filhas ao topo, fazendo elas rezarem pedindo sorte no templo. A sorte é conquistada com esforço. Ele criou suas filhas para serem fortes, formidáveis e indomáveis. Aliás, ele tomou a liberdade de verificar o histórico do Yu, que não tem nada que ele conquistou. Ele que deveria ser o filho talentoso da atriz Subaru Ayase. No entanto, eis aí, somente um zero à esquerda. Nessa casa, crianças sem talentos não são bem-vindas. Ele não vai permitir que nosso guri traga essa mentalidade preguiçosa pra dentro da sua casa. Ele tava apertando nosso guri com muita força e se trouxa. Parece que a máscara caiu. É o sentido literal do lobo com máscara de cordeiro. Entretanto, nossas garotas foram defender nosso menino. A Kazuki fala que ele até pode ser um zero à esquerda, mas fez um bom trabalho nessa casa. Ele é um fracassado que não acerta em nada, mas limpa, passa e cozinha. Além de apoiá-las no que é necessário, é claro. Mas ele pergunta do porquê elas estavam protegendo o moleque que elas mal conhecem. E se elas precisam tanto assim dele? Na hora ficaram tudo coradinha. Ele fala que não quer desrespeitar a memória de Subaru Ayase, mas é difícil acreditar que elas sejam compatíveis com esse moleque. A Kazuki fala que ele tá errado e elas são bastante compatíveis com ele. E pela primeira vez falaram o nome do nosso guri que ficaram tudo envergonhadas. Elas estão se dando muito bem com ele, sendo assim ele aceita. Mas a família Mikadomo não socializam. Elas não são mais crianças para ficar frequentando o festival. E ainda mandou que elas melhorassem seu desempenho. Ele foi embora e o Yu disse que iria preparar uma boa refeição. Mas a Nico disse que não tem mais tempo para comer sua comida. Já se passou uma semana e tudo voltou a ser como era antes. Depois de conhecer aquele maldito, ele percebeu o motivo do porquê elas se esforçam tanto. Por causa disso, elas demonstram tanta força que acabam se afastando dos outros. Ele realmente parece um homem realizado e respeitado. Mas as garotas estavam bem desanimadas naquele dia. Enquanto isso, a Nico estava fazendo seu treinamento intenso. Todo mundo foi embora e ela decidiu fazer um lanchinho. Mas agora as barras de proteína não tem mais gosto de nada. E olha que ela costumava comer isso daí todo dia. O mesmo vale pra Kazuki. Ela também tá se esforçando ao máximo e sempre sendo elogiada. Mas agora ela não quer mais beber essa porcaria de vitamina aí. O lanche da Miwa também já não tem mais o mesmo sabor. Uma bolachinha de noite depois do trabalho é a melhor coisa que tem. Agora ela já não consegue parar de pensar no lanchinho que o Yu fazia pra ela. Elas pensaram que poderia voltar pra sua antiga rotina, mas isso já não é mais possível. Nosso garoto pensa que ficou obcecado pela ideia de formar uma família. Pra ele, ser como aquela família da série era a coisa ideal. Entretanto, ele precisa fazer o possível para se tornar uma família. No dia seguinte, as três estavam indo pro colégio, mas estavam sentindo saudade daquele tenha um bom dia do nosso guri. No colégio, perguntaram se ela não cansa de comer esse negócio, mas ela fala que não, pois o que importa é os nutrientes. Ela foi pegar uma barra de proteína, mas notou que havia alguma coisa na mochila. Era uma marmitex feita pelo nosso garoto. Ele fez uma para cada uma delas
delas e elas ficaram tudo coradinha. As amigas da Nico tava querendo comer a marmita dela, pois parece que ela não gostou muito não. Mas ela fala que vai comer tudo e não vai deixar nada. Só que aquele idiota acabou deixando seu coração tão cheio de amor que agora ela não consegue dar uma única mordidinha nessa marmita. Enquanto ele tava dormindo, o garoto acordou 4 horas da manhã, coitado. Mas valeu a pena, pois elas comeram tudo e só deixaram o papel porque não é comestível. A Kazuki chamou ele para decidir uma nova administração. Ele ouviu que o seu pai havia dito que ele seria mandado embora caso não demonstrasse algum mérito. Pensando nisso, se ele continuasse apoiando, elas irão aceitá-lo como membro da família. Ela tem uma audição difícil chegando aí e vai precisar de toda a sua ajuda. E a Nico e a Miwa também tem um novo torneio. Sendo assim, ele fala que vai preparar marmita todos os dias, já que ele é um membro da família. Dia seguinte, ele novamente fez o almoço e também deu tenha um ótimo dia. Hoje elas saíram tudo sorridentes, coitada. Ouvi ele falar isso, é muito bom, elas pensam. Tempo depois, quem é essa gostosa? Opa, é a Kazuki que tava ensaiando com a peruca, mas tirou porque ela ficou com vergonha. Bem baixinho, ela fala que isso ainda não é o suficiente. Enquanto isso, a Nico acabou recebendo uma ligação no meio do treino. Ela viu que era o seu senpai e ficou toda bugada, bichinha, hoje. Ele fala que ouviu dizer que ela anda arrasando por aí. Ela fala que nem tanto, mas ele diz que ela continua a mesma de sempre. Ele acabou de voltar de uma turnê e mal pode esperar pra ver o quanto ela evoluiu. E tem a Miwa no seu treinamento que não está conseguindo se concentrar o suficiente. O velho pergunta se ela já escolheu o caminho que ela quer seguir. A noite caiu e a Kazuki fala que essa é sua primeira vez fazendo um papel feminino. E a Nico tem que vencer o seu próximo torneio com ele presente. E a Miwa não sabe se ela vai atrás do seu título ou de outra coisa. Já em casa, nosso garoto tava pisando em cima de um saco de massa de pão, eu acho. Ah não, isso daí é o dom que ele pensou em adicionar no seu refeitório. Feito com farinha de trigo integral para ter mais nutrientes e menos carboidratos. Entretanto, ele tropeçou e deu com as costas no chão. Hoje, como elas voltaram cedo, irão aproveitar para comer com ele. Pra mim, ele fez um udon com sardinha e com inhame ralado. A Nico queria saber como ele aprendeu a cozinhar dessa maneira. Isso porque a comida dele parece uma delícia. Entretanto, o sabor é incrivelmente mediano. E todas elas acham a mesma coisa. Seu pai havia dito que a mediocridade é um mal. Superar todos os outros é o dever da família Mikadono. Por esse motivo, nunca passou pela cabeça que algo mediano poderia ser tão bom assim. Tempo depois, a Kazuki apareceu ali para ajudar nosso guri a lavar a louça. Na hora, ele ficou incrédulo. Mas ela fala que não tá fazendo isso por ele. Na verdade, ela só tá trabalhando no seu lado feminino. Agora, desde quando você trabalha o seu lado feminino limpando sua própria louça, ele pergunta. Tempo vai, tempo vem, e ele pergunta se ela tá se sentindo melhor sobre o seu teste difícil. Ela fala que não sabe, pois essa é a primeira vez que ela interpreta esse tipo de papel. Sinceramente, ela tá muito nervosa, mas no momento que ela voltou pra casa, esqueceu que estava ansiosa demais. E parece que nosso guri tem o dom, entendeu? Tem o dom. Mas ela fala que não é por causa dele, não. Ela também notou que ele tava com os dedos tudo lascado. Ele acabou se cortando várias vezes, afinal não é um cozinheiro experiente. E vocês que falam que ele tem um dom na cozinha aí nos comentários, eu vi, viu? E derrubou o prato, mas o prato não quebrou. É que ele trocou pra prato de plástico, assim ela pode derrubar o quanto ela quiser. Ele foi guardar a louça, mas acabou tropeçando e derrubando tudo como sempre. Ela foi ajudar, pois ele tava com o nariz sangrando. Entretanto, ela também acabou tropeçando e caiu de boca na boca dele. E eis aqui o primeiro beijo do nosso garoto. Ela simplesmente levantou e fingiu que nada aconteceu. Mas nosso garoto sentiu alguma coisa macia tocando nos seus lábios. Ele pediu desculpas e mais desculpas e mais desculpas. Mas ela fala que claramente foi um acidente e não foi um beijo de verdade. Ela foi embora e ele pensa que ela lidou com isso muito bem. Mesmo assim, ele sente muita pena, pois acidente ou não, foi um beijo. E ela beijou um cara com o nariz sangrando. Dia seguinte, parece que vai chover, eu acho. A Kazuki foi olhar a previsão do tempo, mas viu um casal se beijando e desligou a televisão na hora. Tempo depois, a Miwa tava comendo uma gelatina. E ela disse que parecia muito apetitosa. A Miwa pergunta se ela ficou com inveja, pois foi o nosso guri quem fez pra ela. É como morder um par de lábios macios e úmidos. Isso daí foi bem específico, viu? Ela bateu a xícara e foi pro seu quarto tocar nos seus lábios. Quando nosso garoto apareceu do nada. Desse jeito aí não vai demorar pra ele ver alguém se trocando. Já tô até imaginando. Bom, basicamente ele foi até ali pra falar sobre o beijo de ontem. Com certeza ela não quer que um dos seus beijos seja com um cara fracassado feito ele. Então eles devem fingir que nada aconteceu e foi embora. Mas eu acho que ela ficou um pouco nervosa. Como assim fingir que nada aconteceu? Mas ela sabe que ele tem razão. Por agora ela precisa se concentrar no seu papel feminino. Isso porque o pai dela perguntou se ela queria ficar limitada no papel masculino. Um verdadeiro prodígio consegue fazer qualquer coisa. Estou apaixonado por você, meu querido.
Desculpa. A coitada fala que ainda tá atuando como um príncipe. Bom, ela decidiu observar e replicar as expressões da sua parceira de palco. Olhos marejados e voz fofa. Agora ela finalmente entendeu. Entretanto, na hora do beijo, ela lembrou do nosso guri. A mulher lhe pergunta se ela tá bem. Ela fala que sim, mas a mulher manda que ela se cuide mais. A vida pessoal pode afetar no seu desempenho. Já em casa, ela pediu pro nosso guri preparar alguma refeição energética pra ela. E também o seu condicionador de cabelo tava quase acabando. Ele entendeu e vai comprar um novo. Finalmente as coisas voltaram ao normal e ele voltou a ser um empregado. Ela fala que tem uma coisa a mais que ela deseja pedir. Ela botou nosso guri contra a parede e perguntou se ele vai estar livre no domingo. Ele fala que sim e, rapaz, ela chamou ele pra um encontro. E não é qualquer encontro não, eles irão passar o dia todo juntos. Nosso guri não tem talento pra nada, mas pra conquistar uma mulher, ele é o melhor. Episódio passado, vimos que nosso garoto foi chamado para um encontro. Ele se pergunta do porquê justo com ele. Será que foi por conta daquele beijo? Lá em cima, as duas estavam ouvindo tudo. Como assim eles vão para o encontro? Elas se perguntam. A Miwa se pergunta se o novato tá de boa com isso. Elas voltaram pro seu quarto e a Kazuki explicou o motivo do encontro. Todo mundo sabe que ela vai ter que fazer uma audição de um papel feminino. Deveria ser fácil pra ela, mas ela passou a vida toda fazendo um papel masculino. Ou seja, ela não consegue captar bem as emoções femininas. Durante o ensaio, sua professora diz que a vida pessoal afeta diretamente na sua atuação. Agora, nosso guri entendeu toda a situação. Eles vão fingir um encontro para que ela possa se identificar como a heroína principal. Ela já era uma estrela com seus papéis masculinos, mas agora ela tá encarando um desafio ainda maior. Somente um prodígio para saber como não ficar preso na mesmice do dia a dia. Sendo assim, ela aceitou e vai ajudar ela no que puder. Mas ela mandou que ele não tem ideia errada. Entretanto, ele fala que ela não vai conseguir se identificar com a heroína principal se não tiver emoção no encontro. E para isso vai ter que colocar um pouco de verdade nessa parada. Na hora até fumaçar, a menina fumaçou. No dia seguinte, ele tava limpando a casa quando a Nico perguntou se ele vai fazer alguma coisa no domingo. Desconfiado, ele fala que não vai fazer nada não. Logicamente, ela sabe que ele mentiu na cara dela. Se ele sentiu que precisava mentir é porque tem alguma coisa envolvida nisso aí. Enquanto a Miwa tava no seu quarto pensativa. Depois daquilo, ela voltou pra escutar o resto da conversa e escutou nosso guri falar que aquele vai ser o encontro perfeito. Mas ela não entende muito do assunto e também não sabe como imaginar. A noite caiu e a atmosfera tava pesada. Nosso guri deu uma piscadinha pra Kazuki e as outras malucas ficaram doidas da cabeça. Então o domingo finalmente chegou e lá estava nosso garoto. Obviamente aquelas duas estavam observando de longe. A Miwa precisa ver com seus próprios olhos o que é que tá rolando aqui. Caso contrário, ela não vai conseguir se concentrar nas suas partidas. O mesmo vale pra Nico. Aliás, elas escolheram disfarces em uma loja ali perto. Mas devo dizer que elas ficaram Telzinho. Aliás, ela fala que só vai ser um encontro, mas ele tá bastante animadinho. Então ela finalmente apareceu com sua peruca, vestido longo e linda, quebrando tudo. Ela pergunta se fez ele ficar esperando por muito tempo, mas logo deu um tapa na cara. Saiu do papel feminino a menina. Nosso garoto fala que ela tá maravilhosa. Meia tímida, ela fala que é assim que a heroína principal se parece. Ela também aproveitou pra fazer uma troca de visual. Aliás, hoje ela vai usar o nome do nosso guri. Primeiro eles vão começar pelo aquário. Ele pensa que tem que garantir que o plano perfeito saia perfeito. A Nico ficou com ciúmes porque a Kazuki se arrumou todinha só pra ele. Mas ela se pergunta como foi que ela saiu de um príncipe encantado pra uma garota tão fofa. Na escadaria ela mandou que nosso guri tenha cuidado com o degrau. Até desceu segurando na mão dele e logo percebeu que tava fazendo tudo errado, força do hábito. No show dos golfinhos ela tava se perguntando se sua reação foi fofo bastante. O Yu mandou que ela se divertisse, mas só que do nada uma onda gigante apareceu na sua direção. Na hora, Kazuki pulou na frente e defendeu nosso guri de se molhar. Ela pergunta se ele tá bem e ele fala que sim. Mas novamente ela acabou saindo do papel. Todo mundo ali começou a elogiar ela, falando que era a namorada perfeita e muito legal. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Ambos queriam levar sacola e a sacola rasgou. O garçom errou os pedidos. Ela ficou com bolhas no pé por causa da sandália. A Miwa fala que esse encontro aí tá sendo um fracasso. Tempo depois, nosso guri foi até o banheiro. E a Kazuki começou a se perguntar o que é que ela tava fazendo. Afinal, ela tava sendo tão fracassada quanto ele. O coitado tava animado e ela se pergunta se ele ficou desapontado. Um cara apareceu falando que ela tem um corpo incrível e chamou ela pra conversar. Na hora, Kazuki notou que ele é de uma agência de talentos. Se ele perceber que ela tá namorando disfarçada, vai dar ruim. Ela recusou, mas o cara é insistente, o miserável. Ela se pergunta onde é que tá nosso garoto quando se precisa dele. O cara tentou pegar ela pelo braço e foi aí que ele apareceu perguntando se poderia ajudar com alguma coisa. O maluco se pergunta se ele é o irmão dela, mas ele fala que tá em um encontro e ela já sabe muito bem o que ela quer
quer fazer da vida. Eles foram embora, mas o cara continuou seguindo ele, perguntando o que é que ela quer fazer da vida. Mas o Yu não pensou tão longe assim, teve que inventar outra mentira. Mas a Kazuki notou que ele também é péssimo em inventar mentiras, o coitado. Então ele soltou que quer se casar com ela. O cara ali pensa que ele parece uma criança, mas o Yu fala que ele tá falando sério. Eles irão ficar juntos em todos os momentos, difíceis ou bons. Depois dessa bomba que ele soltou, ele venceu e o cara foi embora. A Kazuki tá ali toda tímida. Aliás, um monte de gente viu ele pedindo ela em casamento. Ele pede desculpas e manda que ela esqueça tudo isso. Mas não tem como ela se esquecer disso daí não. O clima ficou meio apaixonado e eles não podem se atrasar pro próximo destino. Ele pegou na mão dela, mas notou que tava quente demais. A Miwa pergunta se realmente vai ser o encontro perfeito. Mas o Yu pegou na mão dela sem pensar. E agora nenhum dos dois quer soltar. O pessoal do shopping tá achando aqueles dois uma fofura. Só que como irmãos, é claro. Então nosso guri decidiu pegar a mão dela ainda mais forte. Na hora ela ficou vermelha e começou a suar bastante. Ela se perguntou se é assim que uma garota reage ao segurar a mão em um encontro. Ela também apertou a mão dele pra ele agir como seu namorado de verdade. Ele pensa que ela ficou disposta e apertou a mão dela de novo. Na hora ela soltou um gritinho e ficou ainda mais vermelha. Meu Deus, que é isso? A vida de solteiro machuca num momento como esse. Eu adoro meu trabalho. Tempo depois eles foram até o cinema. Ela fala que se eles forem ver um filme, tem que ser um filme romântico. Ele escolheu um filme que ela já conhece. Um ano atrás, uma das suas colegas saiu da trupe. Esse foi o primeiro filme que ela participou. Mas a Kazuki não assistiu, pois estava morrendo de medo de ver como ficou sua atuação. Durante o filme, a Kazuki notou que ela não estava conseguindo abandonar seus velhos atos. Movimento exagerado e um olhar intenso. Ela costumava interpretar papel de homem vilão. Uma atriz talentosa, mas a Kazuki não conseguiu ver ela como heroína. O filme terminou e todo mundo achou horrível. A protagonista era sem graça e não tinha nenhum carisma. Era totalmente sem sal. Todo mundo pensou que ela fosse uma atriz talentosa. Seu pai havia dito que todo prodígio é capaz de fazer qualquer papel de sucesso. Nosso guri percebeu que acabou estragando tudo. A atuação da senpai foi horrível. E isso só prova que o teste da Kazuki é muito difícil. A Nico se pergunta como é que ele vai recuperar o clima depois disso. Então chegamos ao destino final, a roda gigante. Mas sinceramente ela já não tá com muito clima pra isso não. A Miwa fala que isso é muito clichê, mas ele só deve estar tentando animar ela com uma vista bonita. Mas dois caras falaram que aquela roda gigante é o local ideal pra formar um casal. Na hora as três ficaram surpresas e nosso guri fala que essa é a última parte do seu encontro perfeito. Pegou ela pelo braço e pulou pra dentro. Ela sabe que ele preparou o encontro perfeito pra que ela possa entrar no personagem, mas aí já é demais. Ela pensa que sempre foi alta mesmo quando pequena. Preferia cabelo curto do que cabelo longo. Short no lugar de saia. Sempre diferente das outras garotas. Começou como modelo por conta da sua altura. Com 6 anos começou a interpretar papéis masculinos. Foi aí que finalmente o seu talento despertou. Fazer isso era algo que ela amava, mas gradualmente se tornou algo que ela precisava conquistar. Em algum momento ela não podia mais simplesmente falhar. Afinal, um fracasso nunca tem uma segunda chance. Uma estrela que não brilha não tem valor. Então ela notou que nunca vai poder ser uma heroína. E talvez o melhor se fazer é desistir dessa audição do que fracassar. Mas por algum motivo nosso garoto tá tremendo igual vara verde. Ele fala que não tem medo de altura, mas esse chão de vidro aí é complicado. Ela fala que ele podia simplesmente não entrar, mas esse é o encontro perfeito, ele fala. Na hora ela ficou toda coradinha, porque se ele se declarar ali pra ela, já era, ela vai ter que aceitar. Ela tentou desviar a conversa, mas ele ficou de pé e disse que queria ela. Queria que ela fosse a heroína de todos. O guri se embolou todo nas palavras, ele tava nervoso. Ela pensa que esse cara é uma falha em tudo que ele faz. E pergunta do porquê ela não consegue lidar com o fracasso como ele consegue. Ele fala que é porque ele fracassou a vida toda. Ao menos é sincero, garoto. Mas ele também fala que tem valor no fracasso. Ele mostrou a foto dela com a sacola rasgada. Ela pergunta se ele tá tentando tirar uma com a cara dela. Entretanto, ele tirou não só uma, como várias fotos. Essas caras e boca que ela fez ficaram ótimas. Claro que as pessoas podem se afastar quando ela cometeu uma falha. Mas também tem pessoas que aprendem a amar suas imperfeições. E espera que ela saia muito bem na sua audição. Tempo depois, eles saíram da roda gigante e o clima mudou completamente. Ela agradeceu pelo dia de hoje. Ultimamente ela notou que só vem entregando sua performance que esperam dela. Mas agora ela acredita ser livre para atuar como ela quiser, mesmo que cometa erros. O Yu fala que se ela for travar tudo que ela precisa fazer é se lembrar do seu encontro.
A Miwa de longe fala que a Kazuki tá mais conectada com o novato do que nunca. E a Nico se pergunta se eles vão continuar assim até em casa. Agora ela não sabe como vai conseguir interagir com eles. Enquanto a Kazuki fala que ele é um bobo, mas foi ele que mudou sua forma de ver o mundo. Logo, ele não é ninguém que sempre falha e decepciona. Entretanto, ela pegou no queixinho dele e se aproximou com tudo. Todo mundo pensou que ela iria dar um beijo gostoso, mas ela só pergunta se ele se lembra daquele beijo. Na verdade, aquele foi o seu primeiro beijo, então não tem como ela simplesmente fingir que não aconteceu. Então ela finalmente voltou a ser a Kazuki de sempre. Ela precisa ensaiar, então o encontro terminou. A Miwa fala que ela voltou a ser a Kazuki de sempre, mas a Nico foi a única que notou que alguma coisa mudou. Quer dizer, a Miwa também notou. Tempo depois, nosso guri chegou em casa pra fazer o jantar. A Nico e a Miwa perguntam onde é que ele se meteu esse tempo todo. E disse bem-vindo de volta e o cu. Nosso guri ficou todo bobinho e pediu para repetir de novo. A Miwa fala que ferrou, o maluco ativou o modo família. Mas no fundo, elas também querem ser apoiadas pelo nosso guri. Esse daí sabe conquistar o coração da cremosa, desgraçado, tô com inveja. No episódio seguinte, nosso guri estava estudando para as provas junto com a Nico. A Kazuki não estava porque estudar antes da prova não é nada elegante. Enquanto a Miwa, bom, não preciso falar do porquê, né? A menina é um gênio. Eles decidiram comparar as anotações e nosso guri notou um erro de ortografia. A Nico fala que ele tá muito perto, chega a ser irritante. Enquanto as outras duas estavam morrendo de ciúme. Ele lhe explica alguma coisa quando foi trombado por um ladrão de bolsas. Ele fala que esse otário escolheu o dia errado e correu atrás dele parecendo uma donzela. Em casos como esse, você deve chamar a polícia. Mas se você tiver uma Nico do seu lado, ela resolve a coisa. A menina meteu um chute pra cima do bandido, mas ele bloqueou. Esse trouxa também praticou artes marciais na sua adolescência. Nosso guri tava nervoso, mas a Kazuki mandou ele relaxar. Afinal, com um chute giratório, a Nico botou o bandido pra dormir. Ainda fala que ele é uma completa vergonha pras artes marciais. Aliás, tinha uma galera gravando tudo que aconteceu. Ela devolveu a bolsa e os gados ficaram perguntando se a Morena havia se machucado. Bom, ela não, mas a Nico machucou a mãozinha. Ela tentou esconder, mas nosso garoto havia notado e foi pegar um curativo. Ela fala que ele já tá exagerando e nem é pra tanto. Afinal de contas, ela é uma lutadora e um machucado como aquele não é nada demais. Ele responde que até pode ser um machucadinho de nada. Entretanto, um arranhão ainda dói. Ela ficou toda vermelhinha e chamou ele de idiota. Ela não gosta quando é mimado daquele jeito, de uma forma tão gostosa. O ladrão ali levantou e saiu correndo. Entretanto, ele trombou com um grupo de colegiais. Recebeu um chute na barriga e colidiu contra a parede e esse daí apagou bonito. Se não morreu, tá indo se encontrar com o Ítalo Santos na cadeia. Esse daí é Hayato Tatsumi do colégio Yu Hayama. Esse é o capitão e o cabeça da equipe, além de ser um prodígio do karatê. A Kazuki fala que ele costumava ir na sua casa frequentemente antigamente. A Nico pergunta o que é que ele tava fazendo ali e ele fala que havia ido ver ela. Tempo depois é dito que a equipe de karatê daquele trouxa vai passar uma semana treinando com a equipe de karatê do colégio Saiko. O Yu também tava no meio porque quer saber o que ele quis dizer com aquilo. Como assim ele queria ver a Nico? Mas ele também percebeu que a Nico respeita bastante aquele cara. O que significa que ele deve ser um oponente difícil de derrotar. É dito que ambos começaram no mesmo dojo quando pequenos, mas esse cara é encrenca na certa. Isso porque ele mal havia chegado e já tava roubando as garotas do clube de karatê. Dito isso, a Nico chamou ele pra bater uma luvinha como nos velhos tempos. Ele tentou recusar, mas vocês sabem como ela é, né? Não aceita um não como resposta. Então, no primeiro chute, ela já tava na lona, nem clicou o tuzinho. Todo mundo ficou chocado porque ela havia acabado de perder pela primeira vez. Ela queria tentar novamente, mas nosso garoto passou na frente falando que o corpinho dela tava em péssimos estados. Além disso, ele fala que esse trouxa deveria pegar leve com uma garota tão delicada e fofa como ela. Ele fala que tava pegando, mas pergunta quem é esse moleque. Tempo depois, a Nico tava mandando que ele não seja tão hostil assim. Pra ela, aquele cara é como se fosse um herói. No passado, ela derrotou todos os garotos do dojo no primeiro dia que ela havia entrado. Obviamente, eles ficaram boladão por ter perdido pra uma garota mais nova do que eles e tentaram bater nela depois da aula. Foi aí que aquele trouxa apareceu e quebrou geral na porrada. Depois, ele foi pra um ginásio, mas conseguiram se encontrar nos campeonatos nacionais. Por isso ele tem sido sua fonte de força. Isso daí foi totalmente contra o pensamento que nosso garoto tinha dela. Ele imaginava que ela fosse completamente dependente. O Tatsuma apareceu ali falando que agora ele tem certeza que ele deve levar ela pra sua escola. O colégio dele era apenas pra garotos, mas esse ano passou a ser misto. Ele também já havia falado com o pai dela que lhe deu permissão. Então, se ela quiser ficar ainda mais forte, deve ir com ele agora mesmo. Naquele colégio ela é a melhor, então não faz sentido ela ficar treinando com alguém que é mais fraco do que ela. O maluco ali fala que eles não são fracos não. Aliás, eles são uma das melhores escolas
escola do país. Então ele pergunta qual deles ajuda a Nico no seu treinamento. Foi aí que eles perceberam que estava esse tempo todo sendo carregado pela Nico-san. Mas ela manda que ele não fale mal dos seus companheiros não. Todavia eles falam que ele tem toda a razão e isso não é justo com ela. Sendo assim, ele chamou novamente nossa garota pra ir junto com ele. Depois disso, a tarde caiu e nosso guri ficou esperando por ela na saída do colégio. E indo pra casa, ele fala que ela é realmente incrível. Mas ela manda que ele não fique novamente tocando naquele assunto. Ela não respondeu nem que sim, nem que não. A propósito, aquele trouxa nem se preocupou com os sentimentos dela. Mas ela fala que seus sentimentos não importam. É dito que aquele colégio é um internato que contrata profissionais pra cuidar dos seus alunos. Um colégio perfeito em todos os sentidos possíveis e impossíveis. Todavia, a antiga Nico teria aceitado na hora. Mas agora as coisas mudaram completamente. Ela pede pra falar algo completamente fora do normal ao pensar no nosso guri. Ela diz que quer continuar junto com eles. Entretanto, os malucos do colégio falaram que também quer ficar junto com ela, mas também querem que ela desenvolva suas habilidades. Seja qual for sua escolha, eles irão aceitar e foram embora. O Yu fala que é realmente incrível o nível de dedicação que aquelas pessoas têm pela Nico. Dito isso, ele vai fazer o jantar enquanto ela ficou ali toda sentimental. Na hora do jantar, Kazuki permitiu que ela usasse o seu shampoo caríssimo de 10.000 ienes cada frasco. Obviamente, ela ficou surpresa. Da última vez, a Kazuki ficou maluca. E a Miwa dividiu a comida com ela, algo que nunca aconteceu, ainda mais sendo sua comida favorita. Tempo depois, ela fala que aquelas duas estavam agindo estranho. Todavia, todo mundo já sabe sobre o seu recrutamento. E não são apenas os seus companheiros, como todo mundo tá querendo ficar ao lado dela. No banho, toda fumegante, ela tava pensando no nosso guri. Ela também quer saber o que ele sente sobre tudo isso que tá rolando. Acima de tudo, ela quer que eles continuem juntos. No dia seguinte, ela deu resposta sobre o recrutamento. Obviamente, ela recusou e o cara ficou pistola. Ele tava oferecendo um ambiente infinitamente melhor do que aquele que ela treinava. Mas ela tá agindo como alguém sem ambição. Todavia, ela sabe disso, mas essa não vai ser a única opção que ela vai ter na vida. Ele fala que essa não é a Nico que ele conhece e pergunta por que ela tá resistindo tanto. Ela ficou toda tímida ao lembrar daquelas três. Então, esse trouxa resolveu partir pra manipulação de sentimentos e pergunta se ela não vai priorizar o seu talento. Afinal, ele pensou que ela não fosse apenas mais uma garota normal. De repente, nosso guri saiu de dentro do armário. Não desse jeito que você tá pensando, de outro. Ele ouviu tudo que ele havia dito e já tomou uma decisão. Segundo a lógica dele, a Nico pode continuar nesse colégio se tiver alguém cujo habilidade for superior a dele. Sendo assim, nosso guri bateu no peito e desafiou ele pra um duelo. Afinal, ele também quer ficar junto com a Nico-san. Todo mundo ficou empolgado. Entretanto, esse moleque não tem talento nenhum. Então, como é que ele vai vencer um cara desse? Todavia, não pode esquecer que ele é filho da Subaru Ayase. Então, com um pouco de treinamento, talvez ele consiga fazer alguma coisa. O Tatsumi fala que o Colégio Saiko realmente é um lugar cheio de prodígios, mas a Nico foi feita pra ficar ao lado dele. Mas ele fala que ele vai vencer e vai ficar com a Nico, que já tá toda coradinha. A luta tá marcada e vai ser no último dia do treinamento conjunto. Tempo depois, a Nico ficou responsável pelo treinamento do nosso garoto. Primeiro, um aquecimento, que ele deve pular de uma forma que se mova bem mais rápido. Mas o ritmo dele parece bem estranho, eu diria. Mas tanto faz, a arma do trouxa é o longo alcance do seu chute. Ou seja, nosso guri não vai ganhar se ele não conseguir se aproximar. Ele pergunta se ela tá falando pra chegar perto desse jeito e tomou no queixo. Ele tem que parar de fazer essas coisas, senão alguém vai acabar beijando ele, eu diria. Aliás, ele é como uma formiga enfrentando um elefante. Não tem como vencer, não. Ele fala que ela tem razão. Comparado a um prodígio, um medíocre como ele não pode fazer nada. Mas não é por conta disso que ele vai desistir de tentar. Ele sabe que falou tudo aquilo de cabeça quente, mas ele também quer ficar do lado da Nico. Ela explodiu de vergonha, mas ele quer ficar com ela e com as outras duas irmãs também. Ele nunca foi bom com escolhas, então vai levar as três. Agora que ele colocou tudo pra fora, ele quer saber por que a Nico recusou o convite. Colocou ela contra a parede e mandou ela falar tudo. Ela fala que isso vai parecer um pouco idiota, mas ela quer ficar com seus companheiros de equipe. Mas também ela não quer sair de casa porque gosta dos bons dias que nosso garoto fala pra ela. Além do esforço da Kazuki e da Miwa, que também faz ela ficar motivada. Aliás, as duas estavam vindo tudo ali atrás da porta. Elas ficaram um pouco tímidas, mas parece que nosso guri vai ter uma luta difícil pela frente. E é óbvio que elas irão ajudar ele no que puder. Faltam 5 dias pra luta e nosso guri tava treinando seu corpício, ou tava tentando pelo menos. Depois de correr 10 km, ele não tava sentindo mais suas pernas. Ela fala que ele não pode desistir agora não, senão não vai vencer. Todavia, esse moleque aí pode não ser bom em nada, mas ele sabe usar a cabeça. Na carta de desafio, ele proibiu o trouxa de usar sua mão e perna dominante. A palavra orgulho não existe no vocabulário do nosso garoto. Então, sendo assim, ele vai treinar o chute, soco e bloqueio do lado direito até a noite cair. Ele fala que vai fazer o seu melhor e não vai deixar que aquele trouxa fique com a Nico. Ela ficou toda tímida e disse que nem pertence a ele primeiramente. Sendo assim, ele fala que não vai deixar que ela vá e tava todo mundo olhando e ela ficou ainda mais tímida. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo no canal. Se você viu até aqui e não deixou o seu like, não vai concorrer ao prêmio de ganhar uma irmã Mikadono no final do
primeiro ano. Então deixa o seu like aí. A noite caiu e o que é isso aqui, rapaz? Duas gracinhas vestidas de avental? A Nico aqui não tá entendendo nada. O que é que diabo tá acontecendo aqui, rapaz? Anteriormente, elas falaram que iria apoiar nosso garoto no que fosse necessário. Então, decidiram usar aventais igual o dele. O Yu fala que elas são muito gentis. Afinal, antes dele chegar ali, elas eram péssimas em tarefa doméstica. Aí ele pesou o clima com tanta verdade. A Kazuki fala que o jantar vai acabar demorando mais do que o normal. Até lá ele pode tomar um banho porque a coisa ali na cozinha tá tão feia que teve que ser censurado. A Nico pergunta do porquê toda essa determinação pra destruir a cozinha. É lógico que elas não vão servir comida já pronta, né? Afinal, elas querem ser elogiadas pelo nosso garotão. Tempo depois, olha a derrota que elas fizeram na cozinha. Agora tá todo mundo ali no fundo do poço. Mas nosso garoto é gente boa e vai ajudar elas a cozinhar. Todavia, elas mandaram ele se colocar no seu lugar, mas ele não quer que todo o esforço dela seja em vão. E a Nico também apoia, pois não vai ter outra chance de provar a comida delas. Então vamos lá, isso daqui vale pra todo mundo, viu? Primeiro, você deixa a água ferver por 3 minutos. Se você memorizar, é menos chance de dar errado. Ele até elogiou a Kazuki. Toda essa leitura de roteiro deu pra ela uma memória impecável. Ela tá ali toda tímida. A Miwa não tava conseguindo descascar um legume. Então ele deu uma dica e rapidinho ela aprendeu. A menina é um prodígio. Mas ficou toda coradinha porque chamou ele de senhor. Até mesmo os prodígios se esforçam naquilo que eles não são bons. E nosso garoto também não pode desistir. Tempo depois, a comida tava pronta e a cara tá bem bonita, eu comia fácil. Aliás, esse é o prato favorito da Nico, que tá ali se perguntando se elas realmente fizeram isso pra ela. Tava tão feio que não deu pra notar o que era, né? Ela comeu e tava delicioso. Nosso guri foi tentar pegar a colher, mas o braço dele tava todo ferrado por conta do treinamento. Aí, não teve jeito não. A Miwa teve que dar na boquinha dele. Ele fala que tava ótimo, ela ficou toda sem jeito. A Kazuki pegou ali, soprou e veio pra dar na boquinha também. Oi, que é isso? A Nico perguntou o que diabo tava acontecendo ali e eu tô aqui me mordendo de inveja desse moleque. Ele agradeceu e quem tá ficando tímido sou eu. Normalmente elas que recebem esse tipo de cuidado. Mas fazer isso até que é agradável, elas pensam. Faltam 3 dias até a partida e elas estavam tratando nosso garoto como um verdadeiro rei. Levava toalha, até um suquinho de laranja com mel. A Nico tava com ciúmes ali do lado, essas daí não param nunca. Mas já tava tarde e o treinamento vai ser encerrado por hoje. Mas ele quer continuar, então ela vai continuar com ele. Agora faltam 2 dias e a cena corta pro colégio. O Tatsumi queria que a Nico estivesse mais forte na próxima vez que eles se encontrassem. Mas ela acabou recusando seu convite. Por algum motivo do destino, eles acabaram se encontrando no corredor. E o que ele falou pra ela é que seu espírito era fraco. Agora ela depende da força dos outros pra tomar decisões por ela mesma. Isso chega a ser patético, ele fala. Todavia, ela não é fraca desse jeito. Em 2 dias ele vai derrotar o nosso garoto e vai levar ela pro seu colégio. Naquela noite, nosso guri tava socando com força. Mas ela pede desculpas ao Yu. Ele tá passando por tudo aquilo porque ela disse que não deveria ter dito. Ela deveria ter sido mais forte. Todo mundo sempre mandou que ela fosse forte porque sua força era o seu talento. Todo mundo olha pra ela como alguém que pode depositar sua confiança. E de fato ela quer ser forte. Mas isso não é tudo que ela quer ser. Ela tem medo quando tem que enfrentar alguém maior do que ela. Fica tentada por coisas fofas. Você não é fraca assim, Nico. Você não precisa ser feminina. No meio disso, ela acabou ficando indecisa e não sabe qual caminho ela deve escolher. A Nico feminina não é o seu verdadeiro eu, mas isso é uma mentira que ela tenta acreditar. Por isso, ela pede desculpas por envolver nosso garoto. Mas ele fala que entrou porque quis. Além disso, ela costuma fazer coisas fora do seu jeito mais do que ela percebe. Rapaz, a menina ficou se tremendo aqui de vergonha. Quando nosso garoto conheceu ela pela primeira vez, pensou que ela realmente fosse um monstro. Mas ela é organizada, curiosa por coisa de beleza e adora flores. Rapaz, ela ficou toda tímida. Esse tarado tá vigiando ela muito de perto. E essa é a última coisa que ela queria que ele visse, e afinal é muito esquisito. Mas ele fala que nunca achou isso esquisito não. Afinal, tudo isso faz parte do jeito dela e de quem ela realmente é. Não existe um lado certo, não existe um lado errado. Ela é forte, mas às vezes é vulnerável. Essa é a sua verdadeira eu. Ela ficou toda acanhada e aí largou um potente no queixo dele, rapaz. Toda tímida, ela diz que ele é a única pessoa que falaria algo assim pra ela. Além disso, ela quer tomar suas próprias decisões na sua vida. Ao mesmo tempo que ela quer que nosso garoto ajude ela. E pra ser bem sincera, ela se diz muito indecisa. Sendo assim, ele fala que vai dar conta. Os dois vai lutar contra ele. Mas ela fala que não pode, isso daí vai ser muito injusto. Mas deixa com o nosso garoto que ele vai dar um jeito. Enquanto isso, a galera tava achando a Kazuki muito estranha. Hoje ela tava muito, mas muito nervosa. E a Miwa também tava nervosa. E tava tentando apressar o máximo possível aquela disputa. Quando isso acabar, elas vão direto pra luta do nosso garoto. Que aliás estava lotado, todo mundo ficou sabendo sobre aquela disputa. Mas estavam se perguntando do porquê a Nico
tava do lado do nosso garoto. Todo mundo pensou que ele fosse lutar sozinho contra o Tatsumi. Que, aliás, ele pergunta se nosso guri tava querendo outra vantagem. Obviamente, ele quer 2 lutas. Afinal, ele quer que a Nico vá pro seu colégio pra que ela fique mais forte. Mas se ela vencer, ela não vai precisar ser recrutada. Portanto, ela pode ficar se ele ou a Nico vencer. Isso daí é golpe baixo, todo mundo tá pensando, mas ele aceitou. Aliás, eu não sei quem, mas gravaram a conversa toda. A Nico fala que ele tá virando um vilão do colégio. Mas ele não se importa com isso, pois faz parte do plano de proteger nossa garota. Afinal, aquele cara é o melhor karateca do colegial. O Yu vai machucar ele o máximo possível pra dar vantagem pra Nico. Tô botando fé nesse garoto aí, hein? Basicamente, ele vai ser o cordeiro a ser sacrificado. Todavia, ele tá tremendo, ele tá com medo, ele tá assustado. A Nico foi lá, pegou no bracinho dele e mandou que ele não ficasse com tanto medo assim, não. Deu um tapão e mandou ele vencer. Agora ele vai mostrar o fruto do seu treinamento com a Nico-san, mas o moleque já tava todo arregaçado no chão. Miserável, nunca botei tanta fé em alguém como agora. Ele pediu desculpas por perder de uma forma tão vergonhosa, mas ela sabe que ele se esforçou bastante pra isso. E só treinou durante uma semana, né? Não dá pra fazer milagre. Mas tá tudo bem, ela vai dar um jeito. Afinal, não é culpa dele. Faz menos de uma semana que ela foi derrotada completamente pelo Tatsumi. Se ela perder agora, acabou. Ela tava assustada, mas nosso guri falou que eles vão se ver depois. E acendeu uma chama na nossa garota. A luta começou, ela foi a primeira a dar um soco. A arma dele é seu chute de longo alcance. Ela parte pra cima, diminuindo a distância, enquanto bate sem abrir sua defesa. Todavia, tinha alguma coisa de errado. O Tatsumi não tava tentando contra-atacar. Ele só defende como se estivesse falando que conhece todos os seus movimentos. Ele deu um passe acertando a barriga dela, o miserável. Ele observa ela desde criança. Sua velocidade e seu estilo são impressionantes. Mas ele conhece seus ataques como a palma da sua mão. Ela tentou atacar, ele defendeu e contra-atacou. Ela é certinha demais, ele deu outro soco, ela defendeu, mas o segundo foi na barriga. Com isso, já foram 2 pontos. Se ele marcar outro, acabou pra Nico. Mas ele manda que ela pare com isso e venha logo com ele pro seu colégio. Afinal, ela é fraca demais. A Nico pensa que ele tem toda a razão. Se ela quiser ser forte, tem que ir pro colégio dele. Mas nosso garoto arrumou uma torcida personalizada pra ela não desistir. Mas ela pensa que só tá deixando ela toda envergonhada, mas ele sempre foi estranho assim, né? Deu até um sorrisinho inocente. Todavia, ele tem toda a razão. Seu verdadeiro eu não é um ou outro lado. O Tatsumi notou que o jeito dela havia mudado completamente. De repente, ele levou um chute na cara. Ele não conseguiu prever porque foi um blefe. Novamente, ela veio, tentou defender, mas tomou um giratório de esquerda. Em seguida, um chute de baixo pra cima. Todo mundo ficou surpreso porque aquele nunca foi a forma de luta dela. Ela sempre lutou da forma que estava escrita no manual do karatê. Mas olha só, nossa garota tá toda sorridente. Dito isso, tá empatado. Quem derrubar agora vence a partida. O Tatsumi tá nervoso porque ele não sabe qual vai ser o próximo passo dela. Mas olha só quem chegou na porta do ginásio. Nossas garotas. A Nico partiu, saltou e largou na cara do otário. O Tatsumi caiu fedendo no chão e ela venceu. Ela venceu o melhor karateca do colegial. Ela não tava acreditando que havia vencido e começou a chorar de alegria. Nosso garoto secou a lágrima dela e deu as boas-vindas de volta. Ela deitou no ombrinho dele e falou que tem o direito de chorar de vez em quando. Chora, Nico, chora nos braços do nosso garoto.